Romanos capítulo 12, apenas a parte A do versículo de número 2. E eu quero que você leia com muita atenção a palavra que diz assim. Ou melhor, eu vou até ler com vocês aqui no telão, para poder ler nessa mesma versão e não confundir a cabeça de vocês. A gente vai ler até a palavra mente, apenas até a palavra mente, até essa vírgula aqui. Diz assim a palavra: não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente. Eu vou contar de 1 até 3, e todo mundo que aprendeu a ler na alfabetização, no supletivo, no Mobral, não interessa onde você aprendeu a ler, mas você que aprendeu a ler, eu quero que, por favor, você leia comigo até a palavra mente, para que esse versículo entre na sua cabeça, tá bom? 1, 2, não... Presta atenção nessa palavra bem aqui, ó. Cadê meu cabinho, né, produção? Ó, aqui, ó. Você está vendo essa palavra ali em cima? Transformem-se. Quem leu essa palavra transforme? Está vendo ali? O versículo está dizendo, transforme o outro. Está dizendo, transforme a tua mãe. Transforme o teu marido. Transforme o mundo. O que é que o apóstolo fala? Transformem-se. O que é que eu quero estar trazendo, né, para a vida de cada um de vocês aqui, diante dessa palavra que Deus colocou no meu coração para pregar? Primeira coisa que eu quero estar falando de uma maneira bem clara, é que esse ano você vai se incomodar menos com a vida dos outros. Esse ano você vai parar de esperar a mudança dos outros, porque se tem uma coisa que eu aprendi ano passado, mais do que nunca, é que ninguém muda ninguém. Quem quer ser ruim, continua ruim. Quem quer errar, erra, e quem quer acertar. E o que eu acho incrível nessa passagem, já que a palavra fala sobre o novo eu amo essa série em tudo, né? Porque a série, até o pronome, é o pronome pessoal, não é transformem-vos, não é ele, não é tu, não, é eu, um novo eu. Sabe, querido, se tem uma coisa que eu tenho observado que atrapalha muito o nosso crescimento espiritual, profissional, emocional, em todas as áreas, é porque a gente vive esperando o outro mudar para a gente começar a mudar. A gente vive esperando o outro fazer a parte dele, é assim ou não é? Isso acontece muito em casa, né? Já na família, né? A nossa família é o nosso lugar de paz e também é o nosso primeiro campo de guerra. Quem tem irmão aqui, levanta a mão e diga: Jesus, me ajuda. Você que tem irmão, seja 1, 2, 3, quanto mais irmão tiver, mais você vai precisar de oração. Porque a guerra começa dentro de casa. Quando o pessoal fala, Tavinho voltou para Fortaleza, né? Aí, divulgação grátis. Enfim, quando você tem muito irmão, o que é que acontece? O pai e a mãe dá a tarefa de todo. Um lava, o outro engoma, o outro passa o pano, o outro sei o quê. Eu não sei se é só na minha casa, mas em toda família tem um mala. Tem ou não tem? Que não faz nada, porque ele é simpático. Ele é mala. Ele promete uma coisa para o irmão que ele não vai dar. Mas ele é tão mala que o cara é irmão dele, sabe que ele não é gente, mas ele consegue enganar. E aí o que acontece? A pessoa faz, não porque queria fazer, faz porque ia ganhar algo do outro, ou então faz porque o outro prometeu que ia fazer a parte dele, e aí muitas vezes não acontece, e aí a gente fica frustrado, decepcionado. Qual é o maior problema das decepções na nossa vida? Quem já foi decepcionado aqui, levanta a mão e diga misericórdia. Quem nunca se decepcionou com ninguém na vida, levante a mão e diga eu sou o próximo. Porque não existe você passar pela vida e não se decepcionar. Me perdoe, não estou amaldiçoando nem jogando praga em ninguém, mas é impossível você não se decepcionar. Sai, espírito gago. Você se decepciona, porque vez por outra engancha quem é visitante e vai se acostumando comigo. Tem um espírito gago que me persegue há alguns anos, mas eu repreendo ele e ele sai. É uma coisa rápida. Onde é que eu estava, hein, rapaz? Fora aqui no púlpito. Decepção, né?
você começa a se decepcionar desde novo. É fato. E qual é o problema da decepção? Todo mundo fala, pregador fala, coach fala, Ana Maria Braga, toda manhã tem uma frase de motivação. Todo mundo fala o problema da decepção, mas a gente não aprende que decepção nunca é a culpa do outro. O outro que nos decepciona, ele errou, ele vacilou, ele fez uma miséria, mas ainda assim a culpa não é dele. Por quê? Porque ele é ele e você é você. Sabe qual é o problema da decepção? É sempre nosso, porque é a gente que gera expectativa e espera de alguém que a gente não tem o controle. Sabe qual é o grande problema da decepção em todas as áreas? É que eu não estou fazendo a minha parte porque eu quero fazer. Porque eu tenho saúde e maturidade espiritual e emocional para saber que a minha vida é minha e que eu só vou prestar conta dela. Mas sabe qual é o nosso problema? A gente fica olhando para o outro. Quando eu era novo convertido, né, que eu me converti, que eu me tornei evangélico há 14 anos atrás, eu tinha 15 anos de idade, né, que a vida toda, a minha família me prometia que com 15 anos eu ia poder ser livre para aprontar o que eu quisesse. Porque até 14 eu ia para o forró com a tia vigiando, diga misericórdia. Era terrível a minha vida. Eu com 14 anos, cabra velho, ia para o Fortal, repreenda aí, se ele manifestar. Eu ia para o Fortal, minha gente. Sabe onde é que eu ficava? Na pipoca. É muita humilhação. Aí eu ficava do lado de fora, o povo passando um abadá feliz da vida. Eu não era um servo de Deus, entenda. E aí eu ficava lá do lado de fora. Olha aí, mãe, todo mundo lá dentro. Quando você tiver 15 anos, eu lhe dou o seu primeiro abadá. Tudo lá em casa, irmão, na casa dos outros era 18, lá em casa era 15. Hoje em dia é 12, né? Mas enfim. Quando faltava 3 meses para eu completar 15 anos, Jesus inventa de visitar a minha vida. Jesus, se tem uma coisa que eu aprendi sobre Jesus, é que ele é irônico. Tem coisa que ele faz por ironia. É ou não é? Faltando 3 meses para eu completar 15 anos, para poder eu viver o resto das misérias que eu não tinha vivido, eu me converto. Mas eu não me tornei um visitante da igreja. Eu me converti. Você está entendendo? Com 14 anos de idade, um pivete, Jesus entrou na minha vida, me visitou, eu conheci a palavra, eu conheci pessoas que tinham uma vida diferente da vida do mundo, e do nada, irmão, no nada, não tinha um familiar meu evangélico na minha casa, mas do nada o Espírito Santo foi me buscar, pegou o meu irmão primeiro, meu irmão aceitou Jesus primeiro lá em casa, mas eu costumo brincar dizendo que quem se converteu de verdade primeiro fui eu, mas enfim, ele foi para a igreja primeiro, e aí me evangelizou, mas não conseguia me salvar, mas Jesus foi lá e me salvou, e o fato é que com 15 anos eu comecei a servir a Deus. E algo que eu, quando era novo da igreja, me percebia fazendo, é que na hora que passava o dízimo e a oferta, né, eu não tinha para ofertar, porque a minha família tirou tudo que eu tinha, até minha mesada, porque eu tinha virado evangélico. E a minha família era de uma religião muito idólatra, e brigava muito comigo, que não queria que a gente fosse evangélico, né. E aí, quando passava o dízimo e a oferta, eu não tinha para ofertar. Aí sabe o que eu fazia? Ficava olhando quem estava dando. E se a pessoa do meu lado não desse, olha como eu era problemático, eu tinha problema mental. Se a pessoa do meu lado não desse, eu com 15 anos e poucos meses, eu falava assim: ei, deixa de ser miserável, abençoa a obra de Deus. Minha gente, eu não pregava, não fazia nada não, eu era só membro da igreja. Mas eu já me metia na vida dos outros. Você tem noção? E aí o que é que eu quero falar usando esse exemplo? Quantas vezes Deus colocou no teu coração um sonho para você realizar? Deus deu uma estratégia na tua cabeça e falou assim: olha, esse ano você vai fazer esse negócio bem aqui. O país pode estar em crise, mas eu estou te dando essa estratégia, e na crise você vai abrir o seu negócio. E o negócio vai ser assim, assim, assado, a tua divulgação vai ser essa, você vai investir nesse público, vai ser desse jeito. Aí sabe o que acontece? Deus te dá o plano perfeito. Aí você, incrédulo, vira e fala: sabe o quê? Deixa alguém fazer na minha frente primeiro, para eu ver se dá certo. Só faço se o fulano fizer. Sabe o que é que essa série tem como proposta? Para de ficar esperando pelos outros. Esse ano assume as rédeas.
esse ano, entenda que o que Deus está te chamando para fazer é você assumir um novo eu e não um novo voz. Deus hoje te trouxe nesse lugar para te dizer: não espere nem pelo seu marido, nem pela sua esposa. Faça aquilo que Deus está mandando você fazer, como Samuel. Vida espiritual, por exemplo. Se você quer ser um novo eu esse ano, você precisa colocar um compromisso e uma disciplina na tua vida espiritual. Quantas vezes eu vejo casais naufragarem na fé, porque um fica esperando o outro orar. Chega em casa, aí fala: vamos, amor, se ajoelhar para orar? Não, estou cansado, ora tu. Não, ora tu, não ora tu. Vou orar só hoje, viu, preguiçoso, infeliz. Aí a mulher vai lá e se ajoelha satisfeita e começa a orar, dorme. Aí quando é no outro dia ela vai atrás de novo do marido problemático e fala: vamos orar. Não, amor, comecei que eu oro já. Aí ele fica só dizendo amém, amém, de repente ele está roncando. Aí a mulher fica com raiva de novo. Aí passa uma semana e ela continua mais ligada no sono e no ronco do marido do que com Deus. E aí mais uma vez ela vira e fala: vai orar não? Vou não. Pô, quer saber da cor? Vou orar também não. Deixa aí que se quebre nós dois. Acontece ou não acontece um negócio desse? Essa semana eu vi uma foto no Instagram que eu achei incrível. Sabe o que foi? O poder da desunião e da preocupação com a vida do outro. A foto eu vou até postar depois para vocês, então me sigam, pra vocês verem. Estou atrás de seguidor, não é correr triste, nem preciso. Mas é bom. Enfim, escuta. Sabe o que a foto dizia? O que a foto mostrava? Era uma canoa, uma pessoa na ponta da canoa e a outra na outra ponta. Não sei se você chegou a ver essa foto. E aí o navio está virando, afundando. A pessoa que está no lado, que está afundando primeiro, está com um copinho tirando água. E a outra que está no mesmo barco, mas está do outro lado, que ainda não foi afetado, está lá, tocando uma gaita, e aparece aquele negocinho assim, né? Aquela nuvenzinha do pensamento, dizendo: tô nem aí, né? Meu lado que está furado. Você entendeu? O que essa foto significa? A inteligência rara não entendeu que depois que a parte do outro afundar, ele não vai conseguir mais recuperar o barco. Já vai ter dado perca total. Mas ele não ajuda o outro, porque ele está preocupado com a parte dele. Sabe como é que você vai ganhar a tua família para Jesus esse ano? Parando de fazer confusão e tentando trazer a tua família à força para a igreja e converter para uma religião. A videira não prega para ninguém tirar ninguém da sua religião. Se a pessoa é católica, deixa ela continuar sendo católica, porque Deus é poderoso para salvar o católico e os católicos também serão salvos. Eu acredito que muitos serão salvos. Não, Samuel, pois não. Meu irmão, Deus é quem conhece o coração das pessoas. Mas se a pessoa adora a imagem, Deus conhece o coração da pessoa. Tem gente lá que eu conheço que não adora imagem. E tem crente que é da igreja evangélica, mas adora cantor gospel e profeta. É a idolatria do mesmo jeito. Para entender que esse ano a tua luta não é contra carne nem sangue, mas é contra principados e potestades. E sabe quando é que o inimigo começa a perder o poder na tua casa? É quando, em vez de brigar, reclamar e tentar descer o evangelho goela abaixo, você começa a amar com obras e não com palavras. É quando está uma confusão no meio da família, e você que também gostava de confusão, se coça todinho para soltar a sua bomba, para poder terminar o pirão de engrossar. É assim ou não é? Deus está mandando falar sobre família aqui hoje, né? É porque... Sai, espírito do gago. Pensava que era só lá em casa que tinha confusão. Na de vocês parece que tem também, né? Aí você ia soltar outra bomba. Aí sabe o que acontece? Você vira do nada. Estou mandando você fazer isso todo mês não, viu? É uma vez na vida. Vigia. Está uma confusão por um dinheiro. E tu tem o dinheiro para ajudar dentro de casa. Você tem a condição de ajudar um familiar seu que está precisando. Mas você é egoísta. E você acha que você não deveria ajudar a sua própria família. Você fala: eu só vou ajudar se todo mundo rachar. Eu só vou ajudar se cada um fizer a sua parte. E se Deus colocou a bênção na tua mão? E é o trunfo que Deus está querendo usar para mostrar o teu verdadeiro evangelho na prática. Sabe o que você vai fazer? Estou mandando fazer todo mês não, senão você quebra. Porque vai que a tua família entende que é um movimento espiritual e vai se aproveitar. Lá em casa já aconteceu isso. Deus me deu aviso: filho, para. Amém, Jeová, glória a Deus. Eu ia me quebrando, mas enfim.
Tá lá a confusão rolando. Aí você se vira, se mete no meio da confusão e fala, sabe o quê? Ei, eu assumo isso daqui, porque o Senhor tem me abençoado. Mas eu só assumo se todo mundo der as mãos agora e a gente orar por essa causa. Pode ser que eles não queriam nem oração, eles queriam o dinheiro para resolver. Mas para receber o dinheiro que vai resolver, vai ter que orar nem que não queira. E nessa oração de mãos dadas, você vai ter a oportunidade que você precisava e com grito você não conseguiu. Porque ninguém salva ninguém com grito, a gente salva as pessoas com o nosso testemunho. Você vai dar as mãos no meio da sua casa e você vai começar a fazer a oração mais linda. Samuel, não sei orar não, o Espírito Santo vai encher tua boca. Eu repreendo todo espírito de burrice, problema com vocabulário. Deus vai colocar palavras lindas na tua boca. Lê a Bíblia que tu aprende a orar. Começa aprendendo, meu irmão, hoje em dia eu tenho que mudar minha oração, que eu oro até meio religioso às vezes, porque às vezes eu leio muito um versículo e eu fico, Deus, Senhor, até minha oração na rádio, eu percebi que no meu programa de rádio, todo mundo que eu ia orar, eu falava, Senhor Jeová, Deus Altíssimo, Tremendo, Eterno e Soberano. Todo dia eu repetia as mesmas características de Deus. Eu falei, rapaz, o rato é rezando. Por quê? Porque aquilo tinha se tornado algo automático. E sabe qual é a oração mais bonita? É a oração sincera que vem de dentro do coração. Sabe quando é que as pessoas vão começar a te ouvir esse ano? Quando as pessoas verem na tua vida o Jesus que tu tanto prega. Eu sei que vocês odeiam quando o pregador faz isso, mas eu não fiz isso ainda até agora, eu vou fazer agora. Olhe para a pessoa do seu lado. E fale assim para ela: meu querido irmão, será que as pessoas ao teu redor não se converteram ainda? Porque o que você fala não tem nada a ver com o que você faz? O discurso convence, mas é o exemplo que arrasta. Um dia eu vi outra foto no Instagram, eu estou vendo mais Instagram que lendo a Bíblia, pelo jeito. Estou brincando, mas é porque eu vejo muito mesmo. Aí um dia eu estava lá mexendo no Instagram e eu vi outra foto, com duas mães e duas crianças. Uma mãe estava com a criança brincando, e a outra mãe estava com a criança dela lendo, os dois lendo um livro. E aí a outra mãe virou para a outra mãe e falou assim: ei, como é que tu consegue fazer a tua filha ler? Que a minha eu perturbo ela e assim feliz, tem um demônio da burrice que atenta a ela, ela não quer ler de jeito nenhum. Como é que tu faz essa menina ler? Aí sabe o que é que a outra mãe responde? Eu leio com ela. Você quer ser um novo eu esse ano? Pois pare de esperar pelos outros. Eu acho incrível, sabe o quê? Quando começa aqueles problemas na política, que a nossa política está maravilhosa, né? A nossa política está uma bênção, nós estamos todos orgulhosos do Brasil. Estou profetizando pela fé e diga amém. Mas vocês estão entendendo o que eu estou querendo dizer? É pela fé. Aí sabe o que eu acho incrível? É que quando começa as confusão da política, vai uma multidão para o meio da rua fazer confusão. Eu nunca gastei meu tempo, nada contra quem foi, mas eu não vou. Sabe onde é que eu resolvo minha questão política? Na urna eletrônica, sabendo escolher em quem eu voto. Eu não resolvo fazendo confusão depois tacando panela não, tenho raiva. Mas sabe o que eu acho incrível? É que a gente adora fazer confusão para acabar com a corrupção do país. Mas a minha pergunta é: e a corrupção da tua vida? Tu está consertando? Porque o que eu acho incrível, queridos, na palavra de Deus que ela nos ensina, sabe o que é? É que a Bíblia inteira vai nos ensinar: examine-se o homem a si mesmo. Essa série Um Novo Eu é um chamado de Deus para a sua vida, para que você assuma as responsabilidades, para que você assuma quem você quer ser em Deus. Samuel, mas se eu quiser ser uma pessoa boa e as pessoas ao meu redor não quiserem me ajudar, não fizerem por onde, ou então me machucarem, me ofenderem, ei, Deus vai cobrar delas. Fica na paz, que Deus é o teu advogado, Ele conhece a verdade sobre a situação, e Ele é quem vai te honrar. Eu amo uma frase que diz: o problema não é o que fazem conosco, o problema é o que nós fazemos com o que fizeram.
Sabe, queridos, quando eu leio essa passagem de Paulo, falando transformai-vos, eu tiro isso para a minha vida. E eu quero que você tire para a sua vida a partir de hoje. Sabe quando é que você vai ser uma pessoa melhor? Quando você parar de se comparar com os outros. E você começar a se comparar com o que a palavra de Deus diz sobre você. A Bíblia conta a história de um rapaz chamado Jacó, que ele era gêmeo univitelino, com um irmão chamado Esaú. E a Bíblia fala que a palavra Jacó, o nome Jacó já significava enganador, que tinha tudo a ver com a vida que ele tinha. E Jacó queria tudo fácil, queria tudo na mão. E a Bíblia fala que o irmão dele, que era mais velho, e que na lei judaica ele tinha direito a uma primogenitura, que era uma herança, uma autoridade. A palavra de Deus fala que quando eles cresceram, Jacó tentou enganar e conseguiu o irmão e o pai. E a Bíblia fala que o pai dele, velho de dias e com a visão completamente turva, antes de morrer tinha que liberar a bênção para o filho. E o que é que Jacó fez? Colocou a roupa do seu irmão, foi se misturar com as ovelhas do irmão para poder o cheiro do irmão vir sobre ele. E ele se aproveitou da velhice do pai para enganar o próprio pai, para roubar a bênção do irmão, porque queria as coisas fáceis na sua vida. E a Bíblia fala que ele chegou até lá, e tem uma passagem muito marcante dessa palavra, que a Bíblia diz que quando ele chegou e entregou uma comida para o pai, que o pai falou que iria liberar a bênção, a Bíblia fala que o pai vira para ele e diz: filho, qual é o teu nome? Ou seja, qual dos dois está aqui? Eram gêmeos. E aí Jacó responde: sou Esaú, meu pai, teu filho. E aí o pai Isaac fala mais uma vez, engraçado, que o cheiro é de Esaú, mas a voz é de Jacó. Menino, qual é o teu nome? A identidade de Jacó naquele momento ia ser definida. Se ele seria um enganador, se ele seria um homem de caráter. E ele desperdiça a oportunidade que teve. E ele mais uma vez fala: o meu nome é Esaú. E a Bíblia fala que o pai vai e libera a bênção sobre ele. Só que aquela bênção custou uma vida de pesadelo. Sabe por quê? Porque Deus não vai fazer você subir puxando o tapete de ninguém. Deus não vai fazer você subir tomando o que é dos outros. Você não pode orar por alguém que já é casado. Se ele é casado, Deus já deu a mulher dele. Larga o que não é teu. Sei por que às vezes solta esses insights. É umas revelação que desce na hora, uns WhatsApp que eu recebo. Se você está com algo escondido na tua vida essa noite, e você está achando que vai dar certo, eu tenho uma palavra para te dar: o mal nunca triunfa. Deus nunca deixa a mentira durar para sempre. A mentira dura por um tempo, o mal dura por um tempo, mas no fim o bem sempre vence. No fim a verdade sempre vence. Samuel, ano passado eu ia quebrando porque um sócio meu me roubou. Deus vai te dar em dobro o que o sócio te roubou, e ele vai pagar o preço do que ele fez com você. Libera o perdão, não guarda mágoa, deixa que Deus resolve. Sabe o que eu estou querendo falar para você? Ei, a Bíblia fala que Jesus é o nosso advogado, você está entendendo? E quem tem advogado não abre a boca diante do juizado. Tem uma coisa que eu tenho tentado aprender na minha vida, quando o povo vem dizer que alguém falou mal de mim, minha vontade é ir lá e dar um Hadouken. Mas sabe o que é que acontece? Eu me encho do Espírito Santo, falo: Senhor, abençoa essa vida precária e carente. Não é todo dia que eu consigo. Tem dia que eu estou setado, que eu vou lá mesmo e faço confusão. Quem é tu, filho do demônio, que está falando de mim? É Satanás. Então, orem por mim. Eu ainda estou em processo de libertação. Mas a maioria das vezes, quando eu estou no Espírito, eu consigo. E sabe o que é incrível, gente? É que quando a gente não se defende, quando é Deus que nos defende, eita, como Deus sabe fazer as coisas. A Bíblia fala que Jacó enganou o irmão, e por causa disso ele teve que fugir, porque o irmão o odiou tanto que tentou matá-lo. E já para encerrar, a Bíblia fala que ele se mudou. A mãe teve que encobrir ele, para ele ir para outro lugar.
ser criado com um tio, para que o filho não matasse o outro filho. Pensa numa confusão grande. E a Bíblia fala que Jacó foi embora. Ele deixou no passado o engano, a mentira, e foi tentar viver em outro lugar. E a Bíblia fala que quando ele chegou naquele lugar, ele se apaixonou por uma moça. Ele estava lá trabalhando, né? Aí de repente uma moça lá, sabe quando uma moça quer conquistar uma pessoa, elas têm as máfias, né? Ele lá trabalhando, novato, recém-contratado, aí lá vem ela, toda cheirosa, desfilando. E olhando assim, procurando um negócio no chão. Porque meu sonho é saber que essas blogueiras procuram tanto no chão e não acharam. Só tira foto assim. Enfim, tô brincando. É uma pose, né? Aí ela chegou lá toda charmosa, desfilando. Aí a Bíblia fala que Jacó se apaixona por ela. E aí ele vira pro patrão dele, que era Labão, e falou assim: ei, eu quero casar com essa mulher. Ei, essa daí é minha filha. É, pois eu quero ela. Se tu trabalhar 7 anos para mim, eu vou te dar ela. E Jacó apaixonado: olha minha irmã, você fazendo questão de um homem que nem tua janta paga, que vocês ainda racham. E Jacó trabalhou 7 anos para ter a mulher. Te valoriza, minha irmã. Recebe aí o recado de Deus. Jacó trabalhou 7 anos para dar umas bitocas. Eu atrapalhei a vida dos amigos meus. Estou brincando, não, é brincadeira. Enfim, ele trabalhou 7 anos. Imagina, irmãos, 7 anos trabalhando por uma mulher. Quando chega no dia dele receber a mulher, ele já estava se tremendo todo. O sogro dele vai lá e faz, sabe o que com ele? Enche a cara dele, embriaga, fala assim: rapaz, é hoje a lua de mel, né? É, meu sogro, cadê minha mulher? Não, ela chega já, vá tomando um aí. Aí Jacó se embriaga e entra no quarto para a noite de núpcias. Sabe o que é que o sogro dele faz com ele? Isso é coisa ou de filme ou de Bíblia. Só acontece em filme ou em Bíblia essas coisas. Ele se deita com a mulher, tem uma noite com a mulher que ele nem lembrou mais, que ele estava bêbado, claro. Aí quando ele chega de manhã, de ressaca, que ele abre o olho, ele acha a mulher mais alta. Fala assim: a mulher está diferente de Rebeca. Aí ele vai levantando assim um lençol com a cara da mulher bem devagarzinho. Quando ele levanta, diz o quê? O sogro dele tinha dado a filha mais velha para ele. Enganou Jacó e deu para ele Lia. Foi? O nome não importa, às vezes eu confundo. Mas está na Bíblia, confira. Aí ele vai lá reclamar. Mas sabe o que é que me traz a reflexão? E eu quero que você também reflita. Sabe aquela história de ladrão que rouba ladrão tem 100 anos de perdão? Sabe que eu fico impressionado conosco, seres humanos? Eu também sou assim. É que a gente às vezes faz más escolhas e quando a conta chega, a gente ainda se estressa. Ei, deixa eu te dizer uma palavra para você esse ano. Quem sabe 2016 foi um ano de peia na sua vida, porque você colheu muita coisa ruim que você plantou. Deixa eu trazer uma palavra profética sobre você essa noite. 2017 vai ser um ano de bênção. 2017 vai ser um ano de boas escolhas. 2017 vai ser um ano que você vai escolher não pelo momento, mas pela eternidade. Não pelo que vale uma noite, mas pelo que vale a pena. Não pelo que passa, mas pelo que dura para sempre. Eu declaro que esse ano vai ser um ano de virada na sua vida. Um ano em que você não vai ter o que reclamar. Por quê? Porque você vai receber aquilo que você planta. Sabe aquela história de que quem sabe o que planta não teme a colheita? Eu estou dormindo em paz, porque eu sei o que eu estou fazendo, eu sei quem eu sou em Deus. E eu sei que a recompensa às vezes demora, porque coisa ruim acontece rápido. Me perdoe, deixa eu lhe preparar. A gente às vezes profetiza coisa boa, né? Senhor, eu não sei o que, eu profetizo. Aí coisa boa demora, mas coisa ruim, a gente às vezes fala. Entendi o recado. A gente pensa que é um momento espiritual, né? Que a unção vai descer, não, é só dizendo: acabou o seu tempo. Ei, Deus está te fazendo uma pergunta essa noite. Qual a tua responsabilidade pela bagunça da qual você se queixa? Como você pode reclamar da bagunça na sua vida,
se foi você quem deixou a janela aberta. Ei, meu irmão, igreja não é lugar de mágica, não. Tem gente que pensa que a Bíblia é algo mágico, que a pessoa faz, acontece, aí depois chega aqui, onde da gente ora em você, resolve tudo. Não, a misericórdia de Deus vem sobre você, mas você tem que passar pelo processo. Jacó ficou com a mulher errada e falou: eu quero a minha mulher certa. E aí o sogro abençoado falou: sabe o que? Eu te dou ela, agora eu vou te dar a certa, mas tu vai ter que trabalhar mais 7 anos. Jacó trabalhou 14 anos pela mulher que ele se apaixonou. E eu te pergunto, será que ele aprendeu em 14 anos de repetir na série? Um erro que ele tomou, uma decisão errada que ele tomou, fez ele sofrer 14 anos. Aí você pensa que acabou? Não. Deus fala: ei Jacó, quero que você seja um novo um novo Jacó. Jacó se consertou, amadureceu, cresceu. E a Bíblia fala que um dia Deus chega para ele e fala: Jacó, eu quero que você volte para a sua terra e resolva o seu passado. Quero que você volte e peça perdão ao seu irmão pelo que você fez. E Jacó, tremendo todo, imagina, falou: não, mas eu não estou preparado. Vai, Jacó. E a Bíblia fala que Jacó pega a sua família, as suas 2 mulheres, a sua ruma de filho. E ele já, pela inteligência que Deus tinha dado para ele, começou a mandar servos na frente, mandando presente, para poder conquistar o irmão. Do nada o irmão estava lá, chegou um churrasco. É o teu irmão Jacó que está voltando e mandou isso aí de presente para ti. E eu imagino Esaú virando tudo. Eu lá quero saber daquele infeliz. E aí ele foi preparando, mas a Bíblia fala que quando ele estava chegando na cidade, em um determinado local, a Bíblia fala que um homem, no formato de um anjo, se apresentou para ele no meio do caminho e se colocou contra ele para não deixar ele passar. E a Bíblia fala que Jacó estava tão decidido que ele começou uma briga com esse homem. O homem desconjuntou a coxa dele e ele lutando falou: eu vou resolver o passado. Você não vai passar porque eu vou passar. Ele estava decidido, era algo que ele queria resolver. E a Bíblia fala que no meio da confusão toda, olha que coisa forte, o anjo, que era uma representação do próprio Jesus, vira para ele 14 anos depois, repete a mesma pergunta. 14 anos haviam se passado, até um pouco mais. E a Bíblia fala que no meio da briga, para o anjo deixar ele passar, ele vira e fala: ok, você vai passar, mas deixa eu te fazer uma pergunta: qual é o teu nome? E eu imagino o filme passando na cabeça dele. 14 anos antes, ele diante do pai, e o pai perguntando: qual é o teu nome, filho? E ele mentindo, enganando e dizendo: eu sou Esaú. E quando o anjo pergunta de novo, ele faz uma viagem no tempo. A identidade dele é curada e ele assume quem ele era. Ele vira para o anjo e fala: o meu nome é Jacó. Eu sou o enganador mesmo. Eu sou o que fiz o que fiz, mas eu vim consertar. E a Bíblia fala que quando Deus ouve aquela oração sincera, o anjo vira para ele e fala: disseste bem, de fato o teu nome era Jacó, porque a partir de hoje tu te chamarás Israel, porque a tua identidade foi curada. Tu lutou contra o próprio Deus e tu venceu. Passa e assume a tua herança. Ei, Deus não quer que você diga quem você não é, Deus quer que você assuma quem você é. Se você tem um vício, fala: Senhor, eu tenho esse vício mesmo, e eu preciso da tua ajuda para me libertar. Se você tem raiva de alguém, quer matar alguém, fala: Senhor, eu quero matar aquela pessoa que me fez o mal, mas muda meu coração porque eu quero ser curada. Eu não sei o que é que você está precisando mudar esse ano, mas eu quero dizer que ninguém muda ninguém, mas você pode mudar a tua história. Se você decidir ser um novo eu, se você assumir quem você é hoje, como o pastor Costa Neto falou no culto passado, que quando quem nós somos
se encontrar com quem Deus quer que a gente seja, vai ser uma explosão poderosa. Enquanto você não resolve a tua vida, enquanto você não assume, enquanto você não faz diferente, você fica, sabe o que, ó? Assim, ó. Quem já se sentiu assim na vida? Quem já se sentiu assim? Levanta a mão. Andando em círculos. Eu estou orando, eu estou indo para a igreja, eu faço isso, mas eu faço aquilo. Não, mas domingo eu vou para o culto, mas sexta-feira é minha. Não, mas eu não sei, eu tenho um vício, mas não sei o quê. Não, eu quero ir para o céu, mas é porque eu gosto tanto ali do inferninho. Não, mas é porque não sei o quê. Não, eu quero perdoar, mas é porque aquele cão foi muito ruim comigo. Não, perdoo não. Aí você fica, sabe o quê, ó? Rodando em círculos. Parar, porque o rato é tonto. Hoje, 18 de janeiro, é dia, sabe de quê? De você bater o pé no chão e dizer: eu sou isso aqui, Deus. Eu não vou me esconder atrás de uma fantasia gospel. Eu não vou colocar uma máscara de 100% politicamente correto, não, porque todo mundo aqui tem pecado. Aqui não tem ninguém melhor do que ninguém. Quer ver quem já pecou hoje? Diga misericórdia. Quem não pecou ainda hoje, diga graças a Deus. 4 pessoas que não tinham pecado, pecaram agora, porque a Bíblia diz que aquele que diz que não tem pecado, comete. 4 pecadores e ainda santarrão. A pessoa uma hora dessa não pecou ainda, quem acredita nisso? Eu não acredito. Deixa de conversa, seus queixudos. Graças a Deus, eu queria ter visto a cara do santo que falaram. É porque Deus é tão bom com você que deu o livramento. Porque senão eu ia botar o microfone na sua boca e falar assim: vamos rever o seu dia. Você acordou, pisou no chão, porque meu irmão não tem como. A gente é carne, nós somos humanos. Eu não estou aqui para inspirar ninguém a pecar, mas eu também não estou aqui para pintar um evangelho que faz ninguém perfeito. O evangelho não faz ninguém perfeito, mas o evangelho faz as pessoas sinceras. O evangelho não faz ninguém 100% santo, mas o evangelho faz todos 100% arrependidos. O evangelho não faz ninguém Jesus, porque Jesus é só um. Eu não sou Cristo. É por isso que eu acho lindo quando Paulo falou: sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Eu sinceramente não falo isso. Não que eu tenha algo do que me vergonhar e que as pessoas não possam me imitar, mas é porque, meu irmão, quem tem um exemplo chamado Jesus não precisa ter referência nenhuma fora ele. Nós estamos vivendo uma época muito perigosa para ter referências. E é por isso que eu quero que a tua referência seja Jesus. Samuel, eu quero saber se algo é certo ou errado. Para de ficar procurando fórum no Google. Abre a tua Bíblia e fica com o que Deus falar para você. Eu não sei você, mas eu sou grato pelo dia que Jesus entrou na minha vida. Às vezes eu paro para pensar, eu fico refletindo: vem cá, Jesus, se eu não tivesse me convertido com 15 anos, se tivesse me dado uma de doido, onde é que eu estaria hoje? Eu digo para você de todo o meu coração, que está aqui em cima desse púlpito com 29 anos de idade, pregando a palavra, não porque eu sou perfeito, mas porque eu escolhi o que Deus quis para mim. Não pense que é fácil, é difícil demais, mas o que eu posso dizer para você é que vale a pena. Vale a pena. Vale a pena. Eu não sei o que é que você vai ter que deixar. Eu não sei o que é que você vai ter que se tornar para ser quem Deus quer que você seja. Mas eu quero dizer que tudo começa com o primeiro passo. Sabe qual foi o primeiro passo de Jacó? Eu vou assumir quem eu sou. E a Bíblia fala que quando ele assume e diz o nome dele, o eu dele foi trocado. Curva a tua cabeça aí no teu lugar. E eu quero que você feche os seus olhos. E eu quero que você comece a orar uma oração bem sincera e a dizer: Senhor, eu quero ser quem Tu queres que eu seja. Deus, eu não quero ser nem mais nem menos, mas eu quero tanto ser o que Tu sonha. Deus, eu não tenho força para acertar sempre, mas se Tu me ajudares, Espírito Santo, esse ano eu vou acertar mais do que errar. Ei, o teu passado não pode mais ser mudado, mas o teu futuro está intacto. Amanhã, ou até mesmo agora, você pode começar uma nova história.